Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar falando sobre formulários reativos e nós vamos aprender a fazer uma validação customizada. Nós vamos criar uma validação para que o usuário precise marcar pelo menos um checkbox para que o campo fique válido. Nós temos 4 checkboxes e todos eles estão falso. O que nós queremos fazer é que o usuário precise marcar pelo menos um para que esse campo fique válido e o usuário também possa fazer o submit. E caso o usuário não marque nenhum campo, apareça uma mensagem de erro também. Como nós estamos trabalhando com o Form Arrays, é um pouquinho mais complicado fazer esse tipo de validação. Todas as validações que existem por padrão no Angular, como required, min length, max length e etc., a gente pode continuar trabalhando com o Form Arrays também, porque o Form Array também é um controle de formulário do Angular. Mas nesse caso em específico, nenhuma dessas validações servem para a gente. Então, nós vamos criar a nossa própria validação do Angular e também para dar uma ideia para vocês como é que vocês podem criar qualquer tipo de validação no Angular também. A forma mais fácil de a gente poder criar uma validação no Angular é através de uma função. Você pode deixar essa função diretamente no seu componente, porém, dependendo do projeto e dependendo também do tipo de validação, você pode começar a criar a sua própria API, a sua própria biblioteca de validações também, para você reutilizar em vários projetos. E essa função é um caso como esse. Eu vou começar criando essa função aqui diretamente no nosso componente do nosso formulário e depois a gente passa a lógica para uma classe reutilizável. Então, eu vou criar uma função aqui chamada required min checkbox. E nesse caso, eu vou colocar aqui a quantidade mínima e vou deixar como padrão 1. Então, por padrão, vai ser preciso marcar um checkbox e depois você pode sobrescrever esse valor na hora de aplicar a função no Form Array. Aqui dentro, nós vamos criar uma função, então eu vou chamar aqui de validator. E essa função, vou utilizar as arrow functions, vai receber o Form Array. Então, aqui vai ser um Form Array. Então, toda vez que a gente for fazer validação, nós passamos aqui qual que é o tipo de campo que nós estamos validando. Pode ser um Form Group, pode ser um Form Control, pode ser um Form Array. E aqui, então, nós vamos colocar o corpo da nossa função. E aqui eu vou retornar o validator. Como nós estamos querendo passar um parâmetro adicional, a gente precisa fazer isso. A nossa função de validação vai receber aqui esse valor e o Angular, por trás dos panos, vai passar o Form Array para a nossa validação, que vai estar aqui dentro recebendo também. E aqui em cima, eu vou importar também o Form Array para parar de dar esse erro de compilação. Aqui a gente pode utilizar tanto a programação estruturada quanto a programação funcional para poder fazer essa validação. Eu vou criar aqui uma propriedade que é o total checked. Nesse caso, a gente tem aqui o Form Array e o Form Array tem os controles, que são os mesmos controles que a gente acessou aqui, que é para a gente ter acesso a esse array aqui. Então, o que nós queremos fazer é iterar cada controle desse daqui e verificar se o valor é falso ou não. Se o valor for falso, a gente não conta esse valor e se o valor for true, a gente adiciona aqui no nosso total checked. Então, poderíamos fazer algo como i recebendo 0, i menor que, vou botar aqui values, por exemplo, values.length e fazer aqui um i++. E aqui a gente poderia ter um const, na verdade vai ser um let total checked, que vai começar com 0. E aqui a gente poderia fazer a validação, por exemplo, se o values na posição i ponto value, nós fazemos um total checked mais igual a 1. E aqui a gente poderia retornar no final, total checked maior ou igual a min, que é o valor que nós passamos aqui, que é o mínimo, então a gente retorna nulo, porque o nosso formulário vai estar válido. Então, se o campo estiver válido, nós retornamos nulo. Se o campo não estiver válido, a gente precisa retornar um objeto. O Angular, ele necessita que retorne um objeto. Geralmente, nós aqui como chave do objeto, nós vamos passar qual que é a validação que vai estar falhando. Nesse caso, eu vou colocar o required mesmo. E aqui a gente pode retornar
qualquer valor. Então, vou botar um valor true. Aqui você pode colocar uma string, você pode colocar uma mensagem, enfim, pode ser o que você quiser. Aqui é let. Isso aqui seria a lógica para a gente utilizar a programação estruturada. Como eu estou querendo também começar a introduzir para vocês a parte de programação funcional e reativa no Angular, então a gente vai mudar isso daqui também para programação um pouco mais funcional. Então, vou colocar aqui o meu form array controls, que é um array, e com isso a gente vai começar a brincar aqui através da programação funcional. Então, aqui eu vou utilizar o map. Primeira coisa que eu estou interessada é acessar o valor, que foi a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Então, eu vou pegar o valor e estou interessada apenas no velho desse valor. Assim, eu tenho agora um array de true ou false. E no JavaScript, nós também temos uma outra função do array, que é o reduce. O reduce é o quê? É uma função que vai reduzir todos os valores do array em apenas um valor. Ela é muito utilizada, por exemplo, para fazer somatória, que é justamente o que nós queremos fazer aqui. Então, aqui no reduce, ele recebe dois parâmetros, tá vendo que é o valor previous e o valor corrente. Então, aqui eu vou botar total e o atual. Por exemplo, vou botar aqui o current, e essa função vai retornar. Se o current for true, eu retorno total mais current ou total mais 1, tanto faz. E se for falso, eu retorno apenas o total. E aqui na função do reduce, nós também temos um segundo parâmetro, que nesse caso, qual que é o valor inicial aqui, que no nosso caso vai ser 0. Então, esse código aqui que vocês estão vendo é exatamente a mesma coisa que está aqui em cima, porém escrito de uma forma um pouco mais funcional. Então, nós temos aqui a nossa função de validação pronta e nós precisamos aplicar. Nós vamos aplicar ela no nível do array, já que nós estamos recebendo aqui um form array. Então, como validação, eu vou pegar um this.required min checkbox, por padrão vai ser 1, pode fazer com que o usuário também marque 2 ou mais checkboxes. A validação está pronta e agora nós vamos modificar aqui o HTML para que faça o uso também dessa validação. Eu vou colocar aqui depois da label do frameworks e nós vamos mostrar e selecione uma opção. E aqui eu vou utilizar o frameworks, que é o nome do nosso campo, vou verificar se ele está válido e, se ele não estiver válido, selecione pelo menos uma opção. E como vocês podem ver aqui, já voltando, a gente já tem essa mensagem de erro e selecionando ele sai. Se a gente mudar aqui agora para 2, por exemplo, a gente não mudou ali a mensagem, vai ser selecione duas opções, mas selecionando uma, continua inválido, selecionando duas, passa a funcionar também. Então, a nossa função ela também fica genérica, fica dinâmica. E caso você esteja querendo também começar a sua própria biblioteca, a gente pode criar aqui, eu vou criar aqui uma função como form validations.ts. Vou fazer aqui um export class form validations. Você pode fazer que essa classe seja um serviço e aí você pode injetar essa classe em cada componente que você for utilizar, ou então você pode fazer com que os métodos sejam estáticos. Quando o método é estático, você tem apenas uma instância, né, para cada chamada. Então, é como se fosse um código compartilhado. Aqui eu vou precisar importar também, porque a gente não precisa instanciar a classe para poder fazer a chamada. Então, aqui a gente poderia tirar isso daqui e aqui fazer o form validations.required min checkbox. E, é claro, não esquecer de importar aqui em cima a classe. E nas próximas aulas, quando a gente for criando mais tipos de validações, a gente vai adicionando aqui na nossa classe form validations. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!